E se a pessoa em quem mais confias fosse justamente quem enterrasse a faca nas tuas costas? Eu descobri isso no dia em que entreguei meu segredo ao meu melhor amigo. Diogo tinha 20 anos e acreditava que a amizade verdadeira era um porto seguro. Desde a infância, Martim esteve ao seu lado em cada vitória e em cada queda. Quando os outros riam da sua timidez, era Martim quem o defendia. Quando o mundo parecia pesado, era a voz dele que trazia leveza. Por isso, na noite em que Diogo decidiu revelar quem realmente era, não teve dúvidas. Seria Martim o primeiro a saber. No banco de pedra perto do Rio Douro, o coração de Diogo batia como se fosse explodir. Olhou para o amigo e deixou escapar a verdade. Gostava de rapazes, e havia alguém que ocupava seus pensamentos mais do que deveria. Esperava silêncio, talvez surpresa. Mas Martim apenas sorriu e prometeu que guardaria aquilo para si, como o maior dos segredos. Por alguns dias, Diogo acreditou que estava salvo. Finalmente, tinha deixado de carregar sozinho um peso que parecia sufocá-lo. Até que, numa tarde qualquer, ouviu sussurros na faculdade. Rostos estranhos fixavam-no como se já soubessem demais. O pior veio quando entrou numa sala e encontrou exatamente a cena que jamais imaginara. Martim, rindo com os outros, repetia suas palavras como se fossem piada. O chão fugiu-lhe dos pés. Aquilo que havia sido confiado como um ato de coragem transformara-se em munição. Não foi apenas a traição da confiança. Foi a humilhação de saber que alguém que sempre jurou estar do seu lado o entregara ao julgamento cruel dos outros. E como se isso não bastasse, dias depois Diogo descobriu algo ainda mais cruel. O rapaz por quem tinha sentimentos, aquele que o fazia sonhar em silêncio, já estava com Martim. Não era só o segredo exposto. Era o coração esmagado pela constatação de que a pessoa que mais o conhecia havia tomado para si o que ele sequer tivera coragem de tentar. A partir daí, tudo começou a desmoronar. Os olhares na rua tornaram-se cada vez mais frios. Colegas cochichavam, como se a vida dele fosse um espetáculo gratuito. Ao chegar em casa, a tensão aumentava. Os pais de Diogo não precisaram ouvir nada da sua boca. As palavras atravessaram muros e chegaram até eles distorcidas, cheias de veneno. Naquela noite, o jantar transformou-se em tribunal. O pai exigiu explicações. A mãe chorava sem encarar o filho. As frases cortavam como lâminas. Isso não pode ser verdade. Estás a destruir a nossa família. E embora nenhuma dessas palavras tivesse sido pronunciada em público, para Diogo foram mais pesadas do que qualquer riso na faculdade. Ele tentou falar. Tentou explicar que ainda era o mesmo filho, o mesmo rapaz que sempre lutou para ser digno do orgulho deles. Mas as frases não encontraram eco. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Foi o silêncio do abandono. Na manhã seguinte, encontrou sua mala junto da porta. Ninguém precisou dizer nada. O recado estava dado. Com 20 anos, sem dinheiro e sem rumo, Diogo atravessou as ruas do Porto sentindo que cada passo era uma despedida forçada de tudo o que conhecia. O que o mantinha de pé não era esperança, mas a raiva de ter sido traído por quem mais confiava. Ainda não sabia, mas esse seria apenas o início de uma longa batalha. Contra os olhares que o julgavam, contra a família que o rejeitara, contra a lembrança amarga de Martim. E, acima de tudo, seria uma batalha para provar a si mesmo que ninguém poderia roubar-lhe o direito de existir. Quando a porta da casa se fechou atrás dele, Diogo sentiu que não havia retorno. O Porto, cidade onde crescera, transformara-se num labirinto de memórias dolorosas. Cada esquina lhe lembrava uma amizade destruída, cada rua trazia ecos de conversas que já não lhe pertenciam. Ele caminhava sem destino, com a mala como único sinal de que ainda tinha algo seu. Durante alguns dias, dormiu em sofás de conhecidos, suportando olhares desconfortáveis que o faziam perceber que não seria bem-vindo por muito tempo. As perguntas vinham cheias de veneno disfarçado. Tens a certeza de que é só uma fase? Não estarias melhor a esconder isso? Cada palavra reafirmava que não havia lugar para ele ali. Foi numa dessas noites que decidiu partir.
Um bilhete de autocarro barato levou-o a Lisboa. A viagem parecia um exílio, mas também um começo que ele não escolhera. Desceu na estação com a sensação de que carregava apenas fracassos. Lisboa não lhe abriu os braços. Os primeiros dias foram uma luta contra a solidão. Dormiu em pensões baratas, contando moedas para pagar cada noite. Procurou empregos que não exigissem experiência, mas os olhares de desconfiança mostravam que não seria fácil. À noite, perguntava a si mesmo se tinha cometido um erro ao deixar o porto. Mas lembrava-se da mala junto da porta e percebia: não fora escolha, fora expulsão. Um dia, ao caminhar sem rumo, encontrou um cartaz colado num poste. Reunião de jovens, espaço de apoio LGBTQ+. Por alguns minutos pensou em ignorar. Estava cansado de entregar confiança e ser traído. Mas algo dentro dele insistia que não podia continuar sozinho. Naquela noite, entrou no pequeno espaço alugado por voluntários. Esperava olhares de julgamento, mas encontrou silêncio atento. Ali, pela primeira vez em semanas, conseguiu falar sem medo. Contou sobre Martim, sobre a humilhação, sobre a mala na porta de casa. A cada frase, percebia que não era o único a carregar cicatrizes. Entre os que estavam ali, conheceu Rafael, um rapaz que também fora expulso de casa aos 17 anos. Ele não ofereceu consolo barato. Apenas disse: "Eu sei como dói, mas vai sobreviver." Essas palavras, simples e firmes, ficaram gravadas em Diogo como promessa. Os dias seguintes trouxeram uma rotina inesperada. Diogo começou a ajudar o grupo a organizar atividades, panfletos, pequenas palestras em escolas, apoio a outros jovens que chegavam cheios de medo. Ao mesmo tempo, arranjou um trabalho temporário num café, servindo mesas durante horas. Não era o futuro que sonhara, mas era uma forma de ficar de pé. Mesmo assim, as feridas não cicatrizavam tão rápido. Às vezes, ao fechar os olhos, ainda ouvia as gargalhadas de Martim. Ainda sentia o peso das palavras do pai. Mas agora havia uma diferença. Não estava mais sozinho no meio da escuridão. O momento decisivo aconteceu numa reunião em que um jovem recém-chegado, quase em lágrimas, confessou que pensava em desistir da vida. Diogo, sem planejar, levantou-se e contou sua própria história. Não como vítima, mas como alguém que ainda lutava todos os dias. Quando terminou, viu nos olhos do rapaz um brilho que não existia antes. Foi nesse instante que entendeu que sua dor podia transformar-se em força para outros. Lisboa deixou de ser apenas o lugar do exílio. Tornou-se território de reconstrução. Diogo já não se definia apenas pela traição ou pela rejeição. Começava a perceber que era possível erguer algo novo, mesmo a partir das ruínas. E embora o passado ainda queimasse, dentro dele surgia uma convicção. Martim e todos os que o haviam derrubado não seriam o capítulo final da sua vida. A batalha estava apenas a começar, e agora ele tinha algo que antes lhe faltava, uma voz que não podia mais ser calada. O tempo em Lisboa trouxe-lhe uma estranha mistura de sobrevivência e aprendizado. Entre o café onde trabalhava e as reuniões no grupo de apoio, Diogo começou a sentir que respirava de novo. Mas o passado não desaparecia. Ele podia atravessar ruas desconhecidas, conhecer pessoas novas, ocupar-se até a exaustão. Ainda assim, bastava ouvir o nome de Martim para que tudo voltasse como uma ferida aberta. Foi numa tarde de domingo que o inevitável aconteceu. O grupo LGBTQ+, organizava uma pequena ação de sensibilização numa praça. Enquanto distribuíam panfletos e conversavam com curiosos, Diogo ouviu uma voz atrás de si. Não precisou virar para reconhecer. Martim estava ali, sorrindo com a mesma naturalidade de sempre, como se nada tivesse acontecido. "Então é aqui que te escondes?" perguntou em tom leve, mas carregado de veneno. O coração de Diogo disparou. Por um instante, sentiu vontade de fugir, como sempre fizera quando a vergonha o esmagava. Mas algo dentro dele mudou. Já não era o mesmo rapaz que saíra do porto com a mala na mão. Havia semanas de dor e reconstrução entre eles. "Não me escondo", respondeu firme. "Só não vivo mais no teu jogo." Martim soltou uma risada curta,
fingindo indiferença. Mas os olhos denunciavam surpresa. Não esperava resistência. Acostumara-se a ver Diogo calado, preso ao medo. Agora via alguém que começava a erguer-se. Nos dias seguintes, a presença de Martim tornou-se um fantasma real. Ele frequentava os mesmos espaços, surgia em encontros sociais, sempre tentando mostrar que continuava no centro de tudo. Comentava em voz alta histórias distorcidas sobre Diogo, como se ainda tivesse poder sobre a narrativa. Cada vez que isso acontecia, Diogo sentia o peso da humilhação inicial. Mas ao invés de se calar, começou a responder. Não com gritos nem insultos, mas com a verdade. Contava, diante de quem quisesse ouvir, o que realmente tinha acontecido. A confiança traída, as mentiras espalhadas, o vazio deixado pela amizade destruída. Aos poucos, a postura dele começou a virar o jogo. Pessoas que antes acreditavam em Martim passaram a questionar. O riso fácil do antigo amigo já não convencia como antes. A máscara de popularidade começava a rachar. Mesmo assim, enfrentar Martim não curava todas as feridas. As noites de Diogo ainda eram cheias de insônia. Recordava as frases dos pais, o silêncio cortante que o expulsara de casa. O exílio não fora apenas físico, fora uma ruptura com tudo aquilo que acreditava ser família. Foi Rafael quem o empurrou a dar o próximo passo. Não podes continuar a viver na sombra deles, disse-lhe. Tens de mostrar a ti mesmo que não és refém do passado. Essas palavras mexeram com algo profundo. Diogo decidiu voltar ao porto, não para pedir perdão, mas para enfrentar o silêncio que o havia esmagado. A viagem foi curta, mas cada quilômetro parecia carregar toneladas de lembranças. Ao chegar à rua onde crescera, o corpo tremeu. A casa estava igual, mas já não lhe pertencia. Tocou a campainha e a mãe abriu a porta com surpresa e desconforto. Só vim dizer uma coisa. Começou, antes que qualquer palavra de reprovação viesse. Não sou vergonha de ninguém. Vocês é que me perderam quando decidiram não aceitar quem eu sou. O silêncio pairou, pesado. O pai surgiu no corredor, rígido, incapaz de olhar o filho nos olhos. Diogo não esperava abraços, nem pedidos de desculpa. Estava ali apenas para quebrar a corrente que ainda o prendia. Virou-se e saiu, sentindo um alívio estranho. A dor continuava, mas já não era prisão. Agora era cicatriz que poderia carregar sem se esconder. Ao regressar a Lisboa, percebeu que algo mudara. Já não era apenas sobrevivência, era luta consciente. Ele sabia que Martim ainda tentaria espalhar mentiras, que os pais continuariam distantes. Mas, pela primeira vez, sentiu que tinha voz própria. E essa voz já não podia ser silenciada. A volta ao porto não trouxe reconciliação, mas trouxe algo mais valioso: libertação. Quando regressou a Lisboa, Diogo percebeu que já não carregava o peso de justificar-se. A ferida permanecia, mas agora era parte da sua história, não mais uma prisão. Os dias seguintes mostraram como a verdade tem força própria. As versões distorcidas de Martim começaram a perder impacto. Colegas que antes riam das piadas agora olhavam com desconfiança. Alguns afastaram-se dele em silêncio, outros enfrentaram-no abertamente. Martim, acostumado a controlar narrativas, descobria que já não tinha público fiel. A queda foi lenta, mas visível. O rapaz com quem ele se envolvera, aquele que Diogo secretamente amara, afastou-se depois de perceber que tinha sido usado como peça de vingança. Conversas espalharam-se sobre a forma como Martim manipulava os outros, sobre a facilidade com que transformava segredos em armas. A imagem de amigo leal, construída ao longo dos anos, estava em ruínas. Diogo acompanhava de longe. Não sentia prazer em ver a decadência do antigo amigo, mas encontrava uma estranha sensação de justiça. Ele não precisara inventar nada, não precisara atacar. Bastara expor a verdade, e o próprio Martim cavara a própria queda. Enquanto isso, em Lisboa, novas portas se abriam. No grupo de apoio, Diogo foi convidado a participar numa palestra numa escola secundária. Nervoso, quase recusou. Mas Rafael insistiu. A tua história pode salvar alguém que hoje se sente como tu te sentias.
No dia marcado, diante de dezenas de adolescentes, Diogo contou a sua trajetória. Não falou com raiva nem com dramatizações exageradas. Apenas relatou a traição, a rejeição da família, o exílio forçado e a reconstrução. No silêncio atento dos jovens, percebeu que as suas palavras não caíam no vazio. Um rapaz levantou a mão e disse: "Se tu conseguiste, talvez eu também consiga." Esse momento mostrou-lhe que a dor podia transformar-se em ferramenta de esperança. A partir daí, novas oportunidades surgiram. Convidaram-no para outras palestras, entrevistas em pequenos canais comunitários, encontros organizados por associações. Aos poucos, a voz que antes fora silenciada começou a ganhar alcance. Num desses eventos, conheceu Miguel, estudante de psicologia que trabalhava como voluntário em projetos sociais. A ligação foi imediata, mas diferente de tudo o que Diogo conhecera. Não havia pressa, nem segredos escondidos. Havia respeito, conversas longas e uma compreensão mútua. Pela primeira vez, Diogo permitiu-se pensar em um futuro que não estivesse marcado apenas por cicatrizes. Mesmo assim, os fantasmas não desapareciam. À noite, ainda recordava os pais, perguntando-se se algum dia voltariam a aceitá-lo. Mas já não era uma dor paralisante. Era uma lembrança que o impulsionava a seguir em frente. Enquanto Diogo construía novas bases, Martim enfrentava o isolamento. Tentou aproximar-se de antigos amigos, mas encontrou portas fechadas. Tentou recuperar a confiança de colegas, mas já não havia quem acreditasse nas suas palavras. O rapaz que vivia de atenção agora caminhava sozinho, prisioneiro das próprias escolhas. A diferença entre eles tornava-se evidente. Um aprendera a transformar dor em força, o outro a transformar força em ruína. No final de uma das reuniões, Rafael disse a Diogo algo que o marcou. Antes, tu procuravas aprovação nos outros. Agora és tu quem inspira os outros a acreditar. Essas palavras ecoaram na mente dele como confirmação de que, apesar de tudo, estava no caminho certo. Lisboa já não era apenas refúgio, era território de crescimento. E pela primeira vez, Diogo começou a acreditar que podia construir uma vida plena, com novos amigos, talvez até com amor verdadeiro. O passado não desapareceria, mas já não definia quem ele era. Os meses seguintes mostraram a Diogo que a vida podia seguir caminhos que ele nunca imaginara. O rapaz que tinha chegado a Lisboa com uma mala e um coração em ruínas, agora encontrava propósito em cada palestra, em cada encontro com jovens que viam nele um exemplo de resistência. As oportunidades cresceram, mas também as responsabilidades. Havia noites em que o peso das histórias que ouvia era quase insuportável. Muitos rapazes e raparigas chegavam às reuniões trazendo marcas de rejeição, palavras cruéis de famílias que se recusavam a aceitar. Diogo ouvia e recordava-se de si próprio. Mas, em vez de cair novamente na dor, transformava essa lembrança em arma para levantar os outros. Miguel tornou-se presença constante nesse processo. A relação entre eles nasceu devagar, sem necessidade de disfarces. Eram conversas que se prolongavam até de madrugada, caminhadas sem destino, gestos simples que significavam confiança. Pela primeira vez, Diogo permitiu-se sentir algo que não vinha acompanhado de medo. Não era apenas carinho, era a possibilidade de partilhar a vida com alguém que não o julgava nem o diminuía. Enquanto isso, Martim afundava-se. Tentou inverter a narrativa, espalhando novas mentiras, mas já não havia quem acreditasse. O próprio grupo que antes o aplaudia começou a tratá-lo como estranho. As portas fechavam-se uma a uma. O que restava era a solidão que ele próprio construíra. A ironia não passava despercebida a Diogo. Durante anos, Martim tinha vivido da imagem de amigo fiel, mas bastou a verdade vir à tona para que essa fachada se desmoronasse. Ele, que se alimentava da queda dos outros, agora provava o gosto amargo do isolamento. O ponto final aconteceu quase por acaso. Numa conferência em Lisboa sobre inclusão, Diogo foi convidado a partilhar sua experiência perante uma plateia maior do que qualquer outra que já enfrentara. Entre os presentes, reconheceu alguns antigos colegas do Porto. Rostos que outrora tinham rido dele agora ouviam em silêncio, atentos. Diogo contou a história inteira,
a amizade, a traição, a rejeição da família, a mala à porta de casa. Mas também contou sobre Lisboa, sobre Rafael, sobre o grupo de apoio, sobre Miguel. Mostrou que a dor não tinha sido o fim, mas o início de uma reconstrução. Quando terminou, a sala levantou-se em aplausos. Para muitos, era apenas uma palestra inspiradora. Para ele, era a prova de que não estava mais preso ao passado. Dias depois, recebeu uma mensagem inesperada. A mãe. Não havia grandes declarações, nem pedidos de perdão. Apenas algumas frases hesitantes. Tenho pensado muito. Não sei se sei fazer melhor, mas queria voltar a falar contigo. Não era reconciliação plena, mas era uma abertura. Um sinal de que, talvez, as paredes erguidas em casa começassem a rachar. Diogo não sabia se o pai algum dia mudaria, nem se a família voltaria a ser inteira. Mas já não dependia disso para seguir em frente. Tinha amigos, tinha Miguel, tinha avós e, sobretudo, tinha a certeza de que era possível viver sem se esconder. O contraste com Martim era evidente. Enquanto Diogo erguia uma vida nova, o antigo amigo desaparecia dos círculos sociais, esquecido por aqueles que antes o seguiam. As escolhas tinham trazido consequências, e ninguém além dele próprio era responsável por esse desfecho. No último encontro do grupo, Diogo resumiu o que aprendera. Não somos definidos pela rejeição que sofremos, mas pela forma como escolhemos levantar-nos depois dela. A frase ecoou, e muitos guardaram-na como promessa. Assim, a história que começara com uma traição brutal terminava com uma vitória silenciosa. Não sobre os outros, mas sobre o medo que o tentara destruir. Diogo compreendeu que a verdadeira liberdade não estava em apagar o passado, mas em não permitir que ele controlasse o futuro.